estar convosco aqui esta noite. Amém, amados? De pé ainda, meus irmãos. Um pouquinho mais de zoom. Um pouquinho mais de zoom. Agora aparece. Livro de Tiago, capítulo 4. Quando for usar você pode direcionar na Escolhe aí. Tiago, capítulo 4. O retorno, viu? Consegui tirar o retorno? Tiago, capítulo 4. Todos encontraram? 4:3. O que diz? Vamos ler novamente o 4, capítulo 4, versículo 3 inteiro. Vamos lá. Pedi, não recebeis, porque amém. Podemos aceitar, irmãos. Nós estamos aqui em Tiago, capítulo 4. Queria chamar os irmãos de lá, passa para cá. Irmão Claudemir, irmão Juliano, irmão Ricardo. Fica aqui, ó. Não senta lá muito atrás, não. Viu? Isso, senta um pouquinho mais para frente. Isso, vai ficando. Também. Então mais para frente aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 3. E Tiago, ele diz o seguinte: pedi e não, porque pedis para gastar de vossos deleites. Então, vosso Tiago ensina que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Por que não recebemos? Não é que Deus não quer nos responder. Deus tem prazer em nos responder. O problema é que às vezes não sabemos pedir. E para aquilo que pedimos, não é aquilo que Deus quer nos dar. Então o problema não está na oração. O problema está naquilo que nós pedimos em oração. Dentro desse conselho de Tiago, eu quero trazer aos irmãos uma palavra no livro de Josué. Agora vamos lá para Josué. Nós vamos hoje folhear muito a Bíblia, viu? Josué capítulo 17. Eu sei que tem alguns crentes que gostam de vir no culto e pegar tudo pronto, né? Tudo prontinho. Mas nós vamos ter que hoje trabalhar um pouquinho, pagar um pouquinho o preço. Josué, abra a Bíblia. Abra a Bíblia, tem que abrir a Bíblia. Josué capítulo 17. Ah, pastor, eu não gosto muito de ficar abrindo a Bíblia, não. Mas aqui na igreja tem que abrir a Bíblia. Tem que junto ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir o quê? Josué capítulo 17, versículo 3. Eu desejo falar sobre esse versículo, e Deus tem uma palavra para nós dentro desse texto aqui. Josué capítulo 17, versículo 3. Toda a igreja lê. Vamos lá, amados. Olha, o texto parece muito complicado, mas é muito simples. Ele parece complicado, tem nomes que a gente nunca ouviu, tem colocações que a gente nunca percebeu. Parece que é muito difícil de entender, mas é muito fácil de compreender. Primeira coisa, está falando de um homem chamado Zelofehad, certo? O nome é estranho, eu sei que ninguém tem coragem de pôr o nome no seu filho de Zelofehad. Primeiro, porque nunca viu. Segundo, que não é cultura do Brasil, então não faz parte dos nomes da nossa nação. Quem foi Zelofehad?
Zelofeade, ele era da família desse homem aqui, ó. Quem foi José? Quem foi José na Bíblia? Quem foi José? Quem foi José? José da Bíblia, quem foi? Não, José do Velho Testamento. Não, governador da onde? Do Egito. Governador do? Quem que era o pai de José? Certeza? Sim ou não? Já. Quantos filhos Jacó teve? 12 filhos. E um dos seus filhos foi José. José foi governador da onde? Do Egito. Quando a gente lê o finalzinho do livro de Gênesis, você vai ver o Jacó chamando seus 12 filhos e fazendo o que com eles? Abençoando. Então Jacó abençoa todos os filhos e abençoa José. Qual que é a bênção que o pai coloca sobre o filho? Sua família, José, será um campo frutífero. Então a bênção que Deus coloca sobre José é que a família dele, a descendência dele, seria um campo frutífero, seria abençoado, seria próspero. O que ocorre? Ocorre que Jacó morre, essas 12 tribos, esses 12 filhos, vai morar onde? No Egito. E lá eles ficam quantos anos no Egito? 430 anos no Egito. E aí eles saem do Egito. José já estava morto, mas a sua família continuava lá junto com as 12 famílias. O que ocorre? Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, ele vai tirar os 12 filhos de Jacó, que agora eram quantas pessoas? Quem lembra? Quando eles saíram do Egito? Quantos homens? Quantos homens? Quantos homens? Quantos homens? 600 mil homens. Certo? Se colocar uma mulher para cada homem e 2 filhos, vai dar milhões. Mas o importante é que 430 anos, eles tinham quantos homens lá? 600 mil judeus. Então Jacó tira toda aquela família do Egito, tira toda aquela família de Jacó, que agora é 600 mil pessoas, mais de milhões. 430 anos parece muito, sim ou não? Quantos anos o Brasil tem? Quantos anos? Só 500? 500 lá, 516 anos. O Brasil parece. Então, se a gente colocar a história dos judeus junto com a nossa história, parece que um descobrimento aconteceu perto daqui. Até hoje nós trazemos cultura do descobrimento do Brasil. Então, nesses 430 anos, Deus guardou o seu povo mesmo na terra do inimigo. Olha aqui, mesmo que nós estivemos na terra do inimigo, Deus é poderoso para nos guardar e para nos proteger. Porque, pastor, mas como pode? O crente pode às vezes estar na terra do inimigo? Pode. Deus pode nos levar na terra do inimigo, mas o inimigo não vai conseguir nos destruir, porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Lá tinha um homem há 430 anos atrás, que era Jacó, que era o pai desses 12. Foi lá e abençoou os filhos, e aquilo que Deus abençoa está abençoado, aquilo que Deus protege está protegido, e o diabo não pode nos destruir, porque nós temos a promessa do Deus Todo-Poderoso. O que ocorre? Ocorre que sai todas essas famílias aqui. Só que tem uma questão, olha aqui, gente. No meio desses judeus, saiu também quem? Alguns egípcios. Diante dos judeus, alguns egípcios saíram. Por que eles saíram? Porque eles estavam casados com algumas mulheres judias. Homens casados com mulheres judias e mulheres egípcias casadas com judeus. Então a Bíblia fala, chama esse
dar certo, crente tem que andar com crente, tem que viver com crente, casar com crente. O crente que casa com o egípcio, ele não vai ser mais puro, ele vai ser um crente misturado. Crente casa com crente, vive com crente, anda com crente, adora a Deus com crente, porque crente tem que andar com quem é crente. Tem gente que está na igreja e não é crente, então você tem que buscar o discernimento. Será que esse ainda é egípcio? Será que ele traz ainda as coisas do Egito? Porque eu tenho que andar com aquele que é crente. Então aconteceu toda essa história. Então Moisés está saindo com o povo do Egito, tá certo? O que acontece? Está vendo esse homem aqui, como que ele chama? Zelofehade. Esse homem, ele é da descendência de José. Então esse homem, ele tem a bênção de Jacó através da vida de José. Irmãos, a maldição, ela pode ser forte, só que a bênção de Deus é muito mais forte do que a maldição. Talvez você nasceu numa família que tinha muita maldição hereditária, mas quando nós encontramos Jesus, a maldição é quebrada. Talvez seu pai não viveu bem, sua mãe não viveu bem, sua família não teve sucesso lá atrás, não significa que você vai viver a mesma linhagem. Deus tem uma história diferente para nós. Olha aqui, os nossos filhos têm que ser melhores do que nós, tem que ser mais crente, tem que ser mais rico do que nós. Você quer que seu filho viva a vida que você viveu? Você quer que seu filho passe o caminho que você passou? Por isso que nossos filhos, eles têm que ser melhores do que eu e melhores do que você. Eu já profetizei na vida dos meus filhos: vocês terão o que eu não tive, vocês vão viver o que eu não vivi, vocês vão chegar onde eu não cheguei, porque vai passando a geração, a bênção de Deus vai aumentando. E aí, nós estamos aqui. O que ocorre nesse versículo? Olha lá. Zelofehade, porém filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, não teve filho. Só teve quantas filhas ele teve? 5 filhos. Quantas filhas? 5 filhas, mulheres. E o nome delas são nomes bonitos, viu? Abra o primeiro, como chama? Já pensou a sua filha chamar Malá? Chama a irmã Malá. Não, mas eu vou pôr outro nome. Como chama? Noa. E a outra? Ogla. E a outra? E a outra? Você já imaginou na escola, aqui no Jardim Aeroporto, uma aluna chamada Tirza? Vai ser motivo do quê? De bullying, gozação, porque não é nossa cultura. Mas para os judeus, não, esses nomes têm significado, viu? Para os judeus tem significado. Zelofehade, Malaá, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Para nós é diferente, mas para eles cada nome tem um significado. Olha aqui, quando na Bíblia aparecer só o nome da pessoa e mais nada, é que a informação que Deus quer dar para nós é que o significado do nome daquela pessoa, Deus tem uma mensagem para nós. Se o nome da pessoa está escrito na Bíblia, mas não tem nada mais a não ser o nome, então busca a origem do nome, porque lá na origem do nome, Deus tem uma direção através do nome daquela pessoa, porque o nome para os judeus é muito importante. Então esse homem não teve o quê? Filhos. Só teve o quê? Filhos. E lá na lei estabelecida por Deus através de Moisés, Deus deu uma ordem. Olha lá, Deuteronômio 21. Deuteronômio capítulo 21 e verso 15. 21 e verso 15. O que diz? Deuteronômio 15, 21, 15. Olha o que o Senhor falou. Quando um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada dele derem filhos, o filho primogênito for da desprezada. Será que no dia em que ele quiser dar a seus filhos o que tiver, não poderá dar
da amada, referindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Olha lá, tá ali na nossa tela, tá mais compreensível. Olha lá, Deuteronômio 21:15. Quando um homem tiver quantas mulheres? 2 mulheres. Uma a quem ama e a outra a quem despreza. Porque no Velho Testamento era assim: você casava com uma mulher, não gostava muito dela nos seus aspectos em toda a área, você podia manter ela em casa e convidar uma outra para entrar, certo? Então, Moisés está dizendo: uma que ama e uma que despreza. E a amada e a desprezada lhe deram o quê? Então ele tem 2 filhos. E o filho primogênito foi do quê? Da desprezada. Vamos lá, o verso 16. Será que no dia em que o quê? Fizer herdar aos seus, o que tiver não poderá dar o quê? Ao filho da, preferindo-se ao filho da desprezada, que é o quê? Simples demais. O que acontece? O pai, o marido, casado com 2 mulheres, tinha um filho. O que ele tinha que fazer? Pegar a sua herança. Isso já estava em testamento. Pegava a sua herança e dava para o filho mais velho. Então o filho mais velho era o quê? O proprietário da herança da família. O pai morria, o filho tinha que assumir a herança, assumir a riqueza. Ele era o filho que assumia tudo. E esse filho mais velho, ele assumia uma porção dobrada da herança. Então essa era a ordem. E quando, irmãos, não tinha, quando o pai não tinha filhos, o que acontecia? Está lá em Levítico, vamos lá em Levítico 25, 48. Olha lá, Levítico 25, 48. Quando o pai não tinha filho, tinha a herança, e o pai só tinha filha, e ele tinha que repartir a herança para. Será que a filha podia se apropriar? Vamos lá, Levítico 25, 48. Levítico 25, 48. Pode ler os irmãos, por favor. Depois, se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o resgatará. Olha, está ótimo. Então é o seguinte: o pai não tinha filhas, não tinha filho, igual, olha lá, depois que houver vendido, haverá resgate para ele, um dos seus irmãos o poderá o quê? Então Zelofeade tinha 5 filhas e não tinha filho. Quando morresse, as filhas não podiam tomar conta da sua terra. Elas iam virar o quê? Escrava de quem? Do tio, irmão de quem? Do seu pai. Mas se o tio também morresse, quem que assumiria? O filho do tio. Então o primo, não é isso? O primo assumia a casa, e as filhas mulheres se tornavam o quê? Escrava daquele tio ou daquele primo. E assim ia, porque as mulheres não podiam tomar conta, não podiam assumir as heranças. Tanto lá em Deuteronômio como em Levítico, foi Deus que estabeleceu. Através de quem? De Moisés. Deus falou o quê? Deus falou? Está o quê? Está falado. Deus determinou? Está determinado. Deus falou, pronto. Pode questionar, a palavra que saiu da boca de Deus não voltará o quê? Vazia. Então, na caminhada do deserto, nos 40 anos, olha aqui, Moisés, eles estavam chegando em Canaã. Aí Moisés faz o seguinte: Moisés chama cada um responsável pela sua casa, pela sua família, pela sua tribo. Chama cada um dos 11 filhos, ou dos 12 filhos de Jacó. E Moisés vai fazer o quê? Moisés, lá no deserto, antes de
ele chama os 12 capitães, porque cada família tinha um líder, e Moisés faz uma determinação: nós vamos dar, quando chegar em Canaã, nós vamos dar uma terra para a família de Zebulon, de Naphtali, chamou todas as famílias. Agora vamos lá para Números 27, olha, Números 27. Aqui Moisés começa a estabelecer a lei da divisão da terra. A lei da divisão da terra. Deuteronômio capítulo 27. Números capítulo 27. Desculpa. Números capítulo 27. E aí Moisés manda chamar os capitães, só os homens responsáveis pelas famílias. E aquele homem lá, Zelofehade, tinha morrido. E ficou quantas mulheres? 5 mulheres. Solteironas no deserto. 5 mulheres solteironas no deserto, sem o pai. Se não tem o pai, não tem o quê? O provedor da casa. E aí Moisés reúne todo mundo, os capitães, para dividir a futura terra que eles iam possuir. E aí, da família de Zelofehade, não tinha homem, tinha? Quem que ele chamou? O tio, os primos. Então, a ordem era o seguinte: as filhas de Zelofehade vão ser o quê? Serva e escrava da outra tribo. Então vamos chamar, olha lá. E elas ficou sabendo da reunião, ficou sabendo como que eles estavam preparando para distribuir a terra. Números 27. E chegaram as filhas de Zelofehade, filho de Eber, filho de Gileade, filho de Marquim, filho de Manassés, dentro da família de Manassés, filho de José. E aí fala todos os nomes das filhas. Verso 2. E puseram aonde? E diante de? E diante dos príncipes de toda a porta da tenda da? A hora que elas ficaram sabendo que Moisés estava reunindo com os capitães para executar a lei que já estava estabelecida em Levítico e Deuteronômio, sabe o que aconteceu? Um olhou para a outra e disse assim: você vai aceitar o que Moisés está fazendo? O nosso pai foi crente, obedeceu Moisés e a Deus. Um olhou para a outra, a Milca olhou para a outra, uma olhou para a outra, a Tirsa disse: nós não podemos aceitar. Talvez o outro falou: mas está na lei, está escrito, está estabelecido, o que está escrito não pode revogar. Mas a mais velha, olha aqui, a mais velha, Malaá, disse: eu vou representar a família e as mulheres, porque está na lei, tá, mas não está certo. Está na lei, mas não está correto. Talvez um olhou para o outro e disse: mas foi Deus que revelou. Moisés escreveu, já é lei, já é costume, nós não podemos mexer naquilo que está escrito. Irmão, tem um versículo na Bíblia, lá em Salmo 51, que diz que o coração quebrantado e contrito, Deus não. Irmão, Deus pode revogar uma sentença que Ele deu por causa do coração arrependido. Deus pode mudar de propósito. Deus pode mudar de propósito quando Ele põe o coração disposto a fazer a vontade dEle. Aí olha lá o versículo 2. E puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes, toda a congregação, a porta da tenda da congregação, dizendo, as mulheres dizendo: tem hora que você tem que revoltar, tem hora que você tem que posicionar. Olha o que elas disseram: nosso pai morreu aonde? No deserto. E não estava entre o quê? Dos que congregavam contra o? Na congregação de? Mas ele morreu no seu próprio pecado e não teve? Elas falaram o seguinte: Moisés, sabe aquela rebelião que teve de Coré, Datã e Abirão? Eles eram da nossa família, eles eram da tribo de José. A terra abriu e engoliu eles. Morreu 250 homens por causa da rebelião de Corá, Datã e Abirão.
E aí ela falou o seguinte: o senhor sabe aquela rebelião? O meu pai não estava no meio da rebelião. Eles eram parentes nossos, mas nós não participamos. O meu pai não participou. Ele morreu no deserto, mas ele morreu pelos seus próprios pecados. Ele morreu porque estava naturalmente ele morreu. O pecado que matou ele não foi aquele pecado da rebelião. Meu pai morreu. Meu pai não tinha débito com o Senhor. Meu pai foi seu servo. Meu pai te seguiu todos os anos que ele teve no deserto. As mulheres. Nosso pai morreu no deserto, não estava na congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve o quê? Filhos. Por que se tiraria o nome de quem? Do meio da sua? Porquanto não teve? Elas disseram: dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Sabe o que ela disse? Nós queremos que essa lei seja mudada. Nós queremos o quê? Nós queremos uma emenda. Nós queremos revogar esse artigo da lei. Mas foi Deus que falou? Foi Deus que falou? Então é com ele que você vai falar, meus irmãos. Nós não aceitamos. Porque se não mudar o artigo dessa lei, se essa lei não for revogada, nós vamos ser o quê? Escrava do nosso tio, escrava do nosso primo, escravo de Manassés. Nós não vamos ser escravos. Nós somos mulheres, nós somos mulheres honradas. Nós somos mulheres, mas nós temos uma promessa de Deus. Nós podemos ser de repente a parte mais fraca dessa família, mas nós temos uma promessa. E a promessa é que a terra seria nossa. Aí, olha aqui. Olha o versículo de número 5. Moisés levou o quê? Perante quem? Olha aqui. Moisés, que era o legislador, ele que fez a lei. Ele conhecia a lei ou não? De cor? Não precisava ler. Conhecia tudo. Mas diante daquela situação, ele teve que consultar quem? Quem deu para ele a lei? A fonte da lei. Ele falou: então é o seguinte, eu não vou responder nada para vocês. Eu estou sozinho, vocês estão em 5. Vocês têm direito, assim, direito abstrato, mas não é concreto, não está na lei. Me dá um tempo que eu vou falar com Deus. Vou falar com o Senhor. Olha o versículo de número 6. E falou o quê? Então Moisés fala: Senhor, está aí as filhas de Zelofeade. O artigo da lei Levítico, Deuteronômio, está escrito que não pode. É só homem que pode herdar a terra. O que eu vou fazer com essas mulheres? São 5 mulheres, são judias crentes, são obedientes, elas não são rebeldes, seu pai não foi rebelde, elas foram fiéis, só que tem um problema: elas não querem ser escrava, elas não querem ser humilhada, elas querem tomar conta da terra. Sabe qual é a promessa que Deus tem para a nossa vida? Deus quer que nós sejamos cabeça e não cauda. Acho que guarda o livro 28. Essa promessa diz: tu estará por cima e não por baixo. Era isso que essas mulheres tinham em mente. Eu não posso deixar voltar a ser escravo, porque escrava eu era quando eu estava no Egito. Eu não estou mais no Egito, eu estou debaixo de uma promessa. Então ninguém vai me escravizar, ninguém vai me pisar. Eu não vou ser serva de ninguém, eu que vou ter serva. Eu não vou ser escrava de ninguém, eu que vou ter escrava, eu que vou comandar a terra do meu pai. E aí Moisés, em dificuldade, foi falar com Deus. Porque tem hora na vida que não tem saída. Você tem que falar com quem? Com quem tem solução. Olha o versículo de número 7. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas o quê? De Zelofeade